Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 3. Nessa aula a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente trabalhou na aula passada, que é como obter pontos de máximo e mínimo, para as funções de várias variáveis, ou, melhor dizendo, valores extremantes, valores extremos da f de x e y. Nesse caso, a gente vai começar a trabalhar com f de xy, por isso que eu falei isso. Maravilha, então, mas só que a ideia aqui é determinar os valores extremos de f de x e y restritos a uma condição, ou seja, eu quero restringir ele a essa curva de nível aqui. Tá? Ou seja, eu quero calcular. Vamos fazer de conta que aqui a gente tem a nossa curva de nível. Então, eu quero obter o quê? Eu quero obter o valor máximo da minha f de x com relação a essa curva. Ou seja, eu quero obter o valor máximo, o maior valor possível, a gente pode chamar de c, por exemplo, de maneira que essa curva de nível intercepte, certo? Então, eu quero obter o maior valor de c possível, de maneira que essa curva de nível intercepte essa. Tá certo? Bom, isso vai ocorrer quando essas duas curvas se tocar, correto? Porque o que acontece? Vamos supor que a gente tem... Deixa eu fazer um desenho aqui. A gente tem essas curvas aqui e a gente tem essa aqui que se toca. Então, essa curva aqui, eu estou preocupado em obter o maior valor dela quando ela intercepta, quando ela toca. Tá? Só que aí repara o seguinte, que quando essas curvas se tocarem, a gente pode falar uma coisa com relação ao gradiente também, que o gradiente dessas duas curvas nesse ponto vão ser paralelos. Tá? Que a gente viu que o gradiente ele é perpendicular ao vetor tangente da curva. Então, se eles se tocam, então o gradiente da minha f, ou ela vai para cá, ou ela vai para lá, depende de onde ela está crescendo. Se a gente assumir que a f está crescendo, os valores da f estão aumentando para cá, então o gradiente ele vai ter essa posição. Só que como está nesse ponto, que também é o ponto que toca na g, então o vetor gradiente da g ela pode ser para cá ou para cá, mas não importa, O lance é que eles têm a mesma direção, Só o sentido que a gente não sabe se é igual. Mas enfim, para a gente querer maximizar esse tipo de coisa, basta, que a gente escreva isso aqui com relação ao múltiplo, Então a gente tem que o gradiente da f, ela vai ser igual ao gradiente, a um múltiplo, a um lambda vezes o gradiente da g. Tá? E por que gradiente? Porque gradiente, além disso, como vimos na interpretação geométrica desse vetor, ele indica onde a função está crescendo mais. Então, aqui eu estou querendo maximizar o valor da f. Então faz sentido considerar essa igualdade em termos de gradiente. Tá certo? Então, essa é a ideia por trás do próximo teorema que eu vou enunciar, mas não vou estar demonstrando por uma questão de tempo, mas essencialmente a ideia é essa da demonstração. E caso vocês queiram ver detalhes da demonstração desse teorema, eu deixei nas minhas notas a referência, a página direitinho do livro do Guido Orizza, onde vocês podem estar consultando. Ela não é longa, não. Ela até que não é tão difícil
de se compreender, não. É mais uma questão mesmo de tempo. Então, beleza, né? Nas notas vai estar... esse próximo teorema vai estar como teorema 17.1. E ele diz exatamente o seguinte, ó. Seja f de x e y diferenciável no aberto D contido em R2 e seja B igual a esse conjunto aqui, ó, xy pertencente a D, tal que g de xy é igual a k, com g também bem comportada, né? Com g aqui também saindo do aberto, de R2 em R. E, bom, já vou admitir que a G, ela possui, né, derivadas parciais para a gente montar o vetor gradiente e que o vetor gradiente seja não nulo. Mais adiante eu vou mostrar o porquê que é importante, né, a gente exigir que o vetor gradiente tem que ser não nulo, né, diferente do vetor nulo, para todo ponto em B. Certo? Então, uma condição necessária para que o ponto x0, y0 pertencente a B seja um extremo local de f em B é que exista um número real lambda zero, né, tal que satisfaz aquilo que a gente acabou de ver, né, que o gradiente da f xy aplicado no ponto x0, desculpe, o gradiente da f aplicado no ponto x0, y0 seja igual a um lambda zero aplicado no ponto x0, y0 também. Tá certo? Ok. Bom, vamos ver, né, como a gente pode aplicar esse teorema no seguinte exemplo. Bom, então determine os extremantes de f de xy igual a 3x mais 2y com a restrição x² mais y² igual a 1. Ou seja, né, a gente quer uma maneira, né, de determinar onde estão os pontos de máximo e mínimo da função, né, para pontos que estão no círculo unitário aqui na base, né? Sei lá, vamos supor que a função faz um negócio meio que assim, um tobogã. Aí eu quero descobrir, né, qual ponto, né, ou quais pontos, né, que dentro desse círculo vai ser ponto de máximo e ponto de mínimo, né, no caso. Muito bem. Então, repara o seguinte, né, é que lá, né, o gradiente ele vai dar para a gente as duas coisas, né, ele vai dar simultaneamente, né, não simultaneamente, né, mas com o mesmo processo a gente vai conseguir obter
quem é o ponto de máximo e quem é o ponto de mínimo, né? Lembrando que o sentido oposto, né, o gradiente, é onde a função decresce mais, certo? Então, com um trabalho só, a gente consegue determinar esses dois pontos. Então, vamos lá, né? Então, seja, vamos chamar de g de xy, a nossa restrição, né? Que é o círculo unitário. Bom, essa aqui é o nosso g de xy, né? Só que a gente quer a curva g de xy igual a 1, né? Então, para ficar nos termos do teorema, tá? E o nosso b, ele vai ser... Bom, é só para escrever mesmo, né? Para deixar em termos do teorema, né? Mas só para deixar claro que a gente quer que os nossos pontos extremantes estejam dentro desse b, tá? Então, beleza, isso aí só para deixar dentro dos termos da nomenclatura, né, que a gente definiu. A conta mesmo vai começar agora, né? Bom, note também que f é diferenciável, né, nesse caso, né? E, bom, vou colocar aqui, né, note que f é diferenciável e o gradiente da g é 2x e 2y, né? E é diferente do vetor nulo, né? Para qualquer x e y, né, dentro do b, né? Porque você só conseguiria deixar esse gradiente nulo se caso o x e y fosse 0, 0, né? Mas o 0, 0 não está dentro do conjunto b, tá certo? Muito bem, então feito isso, a gente consegue montar aquela igualdade, né? Que vai se transformar no seguinte sistema, né? Que a gente pode estar escrevendo assim, ó. O gradiente de f de xy igual a um lambda vezes gradiente de g de xy e g de xy igual a 1. E agora vamos tentar resolver isso, né? E aí o que acontece, né? Agora vamos só substituir os valores. Então a gente tem que o gradiente vai ser 2x, 2y, vezes um lambda que multiplica... Ah, aqui eu coloquei o gradiente... Ah, perdão, gente. Aqui é o... Primeiro é o gradiente da f, né? O gradiente da f vai ser 3 e 2 somente, né? Tá certo? Então aqui é 3 e 2. Que vai ser igual a lambda, que multiplica o gradiente da g de x, né? De xy, que vai ser 2x, 2y. E embaixo, né, a nossa curva. Certo? Muito bem. Então agora vamos para a próxima lousa. Bom, aí a gente pode melhorar um pouquinho mais esse sistema, né? Então aqui a gente vai ter que 3 vai ser igual a... Vamos deixar coordenada, né? Então vai ser igual a 2 lambda x. Depois a gente tem que 2 vai ser igual a 2 lambda y. E x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Certo? Bom, então aqui, cancelando 2, 2, você vai ter que... bom, ou aqui também, né? Tanto faz, né? Então, no primeiro momento, você vai ter que x... Vou deixar tudo em função de lambda, né? Então, você tem que x vai ser igual a 3 dividido por 2 lambda. E y vai ser igual a 1 sobre lambda, né? Que é só cancelar os dois aqui e isolar o lambda. E agora o que a gente faz? A gente substitui esses valores de x e y aqui embaixo. E aí a gente vai ter uma equação somente em função de lambda.
Então, a gente vai fazer o seguinte, substituindo, né? A gente vai ter isso aqui elevado ao quadrado, que vai dar 9, 4 lambda ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, que vai ser 1 dividido por lambda ao quadrado, que é igual a 1, tá? E aí, resolvendo isso, aí vocês fazem a conta aí, né? Caso não, não acreditem no resultado. Mas resolvendo essa continha aqui, a gente tem que lambda vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 13 dividido por 2. Tá certo? Bom, agora a gente faz o seguinte, a gente pega os valores de lambda aqui e substitui em x e y. E aí você reparar o seguinte, que para lambda igual a mais raiz de 13 sobre 2, eu vou ter que x vai ser igual a 3 raiz de 13 sobre 12, desculpa, sobre 13, e substituindo aqui em y, eu vou ter que vai dar 2 raiz de 13 dividido por 13. E agora, para lambda igual a menos raiz de 13 sobre 2, vamos ter o seguinte. A gente vai ter isso aqui, só que negativo. Certo, então esses aqui são os candidatos a extremos locais. Tá? Bom, e como o B ele é fechado e limitado, né? Basta só a gente verificar, né, quais desses valores é o maior e outro menor, né? Bom, pela cara da função, né, já dá para ver de cara que a f, né, disso aqui, sem saber calcular nem nada, né, mas já dá para verificar que isso daqui, com certeza, vai ser maior, faltou isso aqui, né, que isso daqui. Então, por fim, você tem que esse daqui, esse ponto de máximo local, e esse aqui, esse ponto de mínimo local. E onde, né? Em B, né, gente? Eu estou olhando aqui no círculo unitário. Então, em B. Certo? Bom, vamos fazer mais um exemplo. Muito bem. Então, agora eu vou imagina o seguinte, imagina que eu tenho um cilindro, tá? Vamos tentar as habilidades artísticas aqui, né? Eu tenho um cilindro, aí eu tenho o raio do meu cilindro é x e a minha altura é y, tá? Bom, e aí eu já vou dar o volume V dado também, tá? Então esse exemplo é o seguinte, né? Eu quero determinar as dimensões, né? Ou seja, quanto vale x e y, tá? Para essa caixa cilíndrica de volume V fixo, tá? De modo que sua área total, incluindo as tampas, seja a menor possível. Tá? Então eu quero a dimensão de x e y para essa caixa aqui, incluindo para determinar, né, qual que é a área total menor possível, né? Certo? Bom,
A gente tem, né, então, que o x é o raio, né, e o y é a altura, né, do nosso cilindro, né. Então, a área, em termos de xy, podemos escrever como sendo 2π x ao quadrado mais 2π xy. Por quê, né? Porque πr ao quadrado é a área, né, da base. Mas como a área da base é igual à área da tampa, então é 2. A gente multiplica por 2. Tá? E 2πrxy, né, é a área como é que eu posso falar, né, do eita, meu Deus do céu, fugiu a palavra agora, mas da região aqui sem as tampas, né? Sem a tampa e o fundo, né? Que é da lateral, isso, da lateral do cilindro. Ok, então agora a gente tem que o volume, né? A gente tem que o V é fixo, né? Mas a gente pode escrever volume como sendo π x quadrado y, tá? E a restrição nossa é o volume, né? Que eu quero que o volume seja fixo. Então, para eu deixar a restrição nos termos, né, do teorema lá de trás, eu vou escrever a restrição como sendo g de xy igual a essa função, né? Que é a função volume. Menos v, que é igual a zero, né? Então, o que, que isso significa? Que, beleza, é a minha função volume, igual a v, né? Porque já que eu tenho que isso daqui é a minha curva de nível zero, né? Eu só dei um jeito de fazer o meu volume virar uma curva com duas variáveis, né? Uma curva de nível, no caso aqui. Certo? Muito bem, né? Então agora vamos calcular o sistema, né? Então a gente vai ter que o nosso sistema vai ser esse aqui, ó. Vai ser que o gradiente de xy, na verdade, isso. Esse gradiente xy igual a lambda de g de xy. E g de xy igual a zero. Muito bem. Então vamos resolver isso, né? Ok. Aqui a gente vai ter o seguinte. Aqui teremos, só substituindo os valores, né? Teremos que aqui o gradiente de A vai ser 2. Na verdade vai ser 4, né? Vai ser 4 πx mais 2πy, certo? Aqui com relação a x e com relação a y vai ser só 2πx, certo? Igual acho que não vai caber aqui, né? Vamos colocar aqui embaixo. Igual a lambda, que multiplica 2π xy. Bom, derivando aqui com relação a x dá y, derivando aqui com relação a y vai dar πx quadrado. Certo? Muito bem. E aqui embaixo a gente vai ter πx quadrado y menos v igual a zero. Ok. Tá, agora só ajeitando nesse sistema, a gente vai ter o seguinte, né? Vamos ter 4πx mais 2πy, que vai ser igual a 2π lambda xy
Agora vamos colocar a segunda coordenada, que vai ser 2π x igual a lambda πx quadrado. E a gente repete essa última parte aqui, né? Aqui vai ser π x quadrado menos y, desculpa, x quadrado que multiplica y menos v igual a zero. Tá? Muito bem, então dando mais uma ajeitada, a gente pode cortar os múltiplos de 2 aqui. Então com isso vai ficar 2πx mais πy que é igual a π lambda xy. E aqui a gente pode isolar eu vou isolar o x, eu vou passar tudo para o lado de cá, na verdade, e isolar o x, tá? Então aqui dá para cortar o π já, né? Então vamos só no que a gente fez aqui, né? Aqui os múltiplos de 2 foram embora, ficou só o 2. Aqui eu posso cortar o π, o x não dá para cortar, porque eu quero determinar o que ele é, mas eu posso passar tudo para o outro lado, né? Então eu vou ter x, vai ficar 2 menos, aí vai passar para lá lambda quadrado x, mas como eu estou isolando x, vai ficar lambda x, e isso igual a zero, tá? E repete isso aqui, né? Muito bem. Então, beleza, né? Agora vamos olhar mais de perto isso aqui. Então, aqui a gente tem dois caminhos, né? Então, aqui a gente tem que x igual a zero, né? Ou lambda é igual a 2x. Certo? Bom, vamos lá, né? Se x for igual a zero, vai dar algum problema? Ah, né? Vai dar que o nosso volume ele é zero, né? E a gente não quer que o nosso volume seja zero. Então, a gente vai considerar, né, que o x é diferente de zero. Bom, se x é diferente de zero, a gente pode tomar o lambda como sendo 2x, 2 dividido por x sem medo, tá? E aí o que a gente faz, né? Agora a gente substitui isso aqui aqui, tá? E fazendo isso, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 2x. Ah, tá. Dá para cortar o π também, né? Vamos cortar o π aqui. Então, aí vai ficar 2x mais y menos 2x que multiplica xy igual a zero, tá? Passei tudo para o outro lado, tá bom? Beleza, né? Então, com isso, a gente tem... deixa eu ver se está correto aqui. Tá. Então, aqui a gente cancela esse com esse. Aí vai ficar menos 2y, então vai ficar menos y. E aí a gente pode escrever y como sendo igual a 2x, tá? Porque aqui o que vai ficar, né? Aqui vai ficar menos 2y. Menos 2y mais y fica menos y. Passa o y para o outro lado e a gente tem essa expressão aqui.
Tá certo? E agora, o que a gente faz? Bom, agora a gente pega isso daqui e substitui aqui. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Então, substituindo ali, a gente vai ter... Bom, vamos deixar tudo em termos de x. Então, a gente tem π x quadrado, que multiplica 2x, menos v é igual a zero. Bom, e é a mesma coisa que x quadrado igual a v dividido por 2π, que é a mesma coisa, hein? Então isso aqui implica o quê? Né? Que x ele vai ser igual a mais ou menos a x quadrado de v dividido por 2π. Bom, como a gente sabe que x é isso, né? Então y também vai ter esses valores aqui, ó. Só voltar aqui, né? Detalhe, não pode ser negativo, né? Agora que eu percebi, né? É volume, né? Não, se bem que não. O x e o y são coordenadas, né? Mas não, é verdade, não pode ser negativo porque eu quero as dimensões, né, da caixa, né? Então isso aqui não pode. Isso aqui não pode, só pode ser o mais aqui. As dimensões, porque esse aqui é o raio, né? E raio negativo é meio esquisito, né? Bom, então a gente, só considerando o valor positivo, né? Então a gente tem que o y vai ser 2 vezes isso. Então vai ser 2 v dividido por 2π raiz. Tá? Bom, então, portanto, as dimensões x igual e y igual a do cilindro fornecem o valor mínimo para a área total. É que o lance é o seguinte, né? Se caso não fosse dimensão que a gente tivesse interessado, o menos aqui seria o máximo, né? Bom, agora vamos ver um exemplo que vai mostrar a importância de exigir que o gradiente da restrição tem que ser diferente de zero. Então vamos lá, vamos para a próxima página. Determine o mínimo da função sujeita à condição Beleza. Bom, então primeiro vamos considerar curva de nível F, né?
igual a K. Certo, K maior ou igual que zero. Bom, o menor valor para que esse K, né, de maneira que essa curva de nível intercepte a curva y quadrado é K igual a 1. Tá? Por quê? Pelo seguinte, ó, as curvas de nível da F, né, são círculos concêntricos, certo? E essa curva de nível aqui é uma coisa que a gente chama de cúspide, que ela tem o seguinte desenho, né? Faz algo mais ou menos assim. Pô, é aqui e aqui, né? E aí ela toca aqui no ponto x igual a 1, tá? E aqui a gente vai estar olhando, né, essa curva de nível, né? Então, teoricamente, né, o ponto 1, 0, né, é o ponto de solução, né? Certo? Então, ele que deveria satisfazer, né, o nosso sistema, né? Porém, o que acontece? Se você pegar a nossa G, você escrever a G da seguinte forma... a G já está escrita aqui em cima. Bom, se você pegar o gradiente da G, o que vai acontecer, né? Vai dar 3 x menos 1, derivada de dentro dá 1, né? Então dá isso aqui quadrado e vai dar menos 2 y. E calcular o gradiente no ponto 1, 0, isso aqui vai dar 1 menos 1, 0, e o 0 aqui dá 0, né? Olha só. E qual que é o problema que isso pode dar? Bom, pode dar o seguinte problema, ó. Se a gente for escrever isso aqui, então, teoricamente, é para isso aqui acontecer, né? Para a gente encontrar o valor de lambda, né? Que o sistema seja satisfeito. Né? Mas a curva aqui, né? É igual a zero, né? Certo? Bom, vamos olhar isso aqui, né? Aí acontece o seguinte, ó. Se a gente... vamos lá, né? O gradiente da f é 2x, 2y, né? Muito bem. Então, eu vou escrever essa igualdade substituindo o 1, 0, né? Porque eu sei que ele satisfaz isso aqui. Então, vai ser o quê? Vai ser 2, 0, que é igual a lambda, que multiplica isso aqui, que dá 0, 0, tá? Que é 0, 0. Então, com isso você tem que 2 é igual a 0. E eu acho que isso não é verdade, não é mesmo? Muito bem. Bom, agora vamos ver alguns resultados, né, de versões de métodos de multiplicador de Lagrange para funções de 3 variáveis. Muito bem, então vamos lá. Vou enunciar aqui o resultado para 3 coordenadas, que uma situação que é bem semelhante, que é lá nas notas, como o teorema 17.2, que diz o seguinte, né? Agora é a mesma coisa que a gente fez até agora, só que com uma variável a mais, né? Então temos aqui nossa função de 3 variáveis diferenciável, no aberto, D, né? Contida em R3. E novamente, né? Onde eu quero olhar os meus candidatos a pontos extremantes, né? Que vai ser nesse conjunto D, é B, aliás, B de bola. Certo? Com G também diferenciável, né?
E, novamente, exigindo que o gradiente seja diferente do vetor nulo em B. Então, novamente, né, uma condição necessária para que esse ponto aqui seja extremamente local é que exista lambda zero real tal que a mesma coisa, né? A gente vai ter o mesmo sisteminha, só que agora com 3 variáveis. Certo? Bom, vamos ver um exemplo para a gente aplicar isso. Então, beleza, né? Determine o ponto do elipsoide então esse elipsoide aqui, né, x² mais y² mais 3z² igual a 1, cuja as somas das coordenadas seja máxima. Ou seja, máxima. Certo? Então, a gente quer maximizar, né, a função que soma as coordenadas, né? Então, queremos maximizar a função f de x, y, z, que eu estou definindo, que é x mais y mais z, né? Onde, né? Com a restrição do elipsoide, né? Que vai ser x², y², 3z², que é igual a 1. Tá certo? Então, muito bem, né? Então, temos o seguinte sistema, que é o gradiente da função f igual a um lambda gradiente de g e g xyz igual a zero. Tá. Bom, então, né, substituindo pelos valores, temos o seguinte, né? O que é o gradiente disso aqui? Vai ser isso aqui, isso aqui e isso aqui. Ah, tá, desculpe, pessoal. É o gradiente da f, né? A f é x mais y mais z, então vai ser 1, 1, 1. Bem que eu estava pensando, eu estava olhando aqui em cima. Beleza, né? Então a gente tem que isso é igual a lambda. Ah, agora sim, né? O gradiente da g, né? Que a g pra gente é o que, né? É que aí depende, né? A gente pode colocar a g igual a 1. Eu coloquei igual a 0, mas vamos colocar igual a 1,
porque aí a nossa G, eu não falei, né? Mas a nossa G é isso aqui somente. Tá? É só até aqui, né? Porque eu poderia colocar G igual a zero desde que a G fosse isso aqui menos 1. Né? Aí também daria certo. Mas vamos deixar assim mesmo. Então, beleza, né? Então aqui o gradiente disso aqui vai ser 2x, 2y e 6z. Tá? Bom, e aqui, vamos repetir lá, né? X quadrado mais y quadrado mais 3z quadrado, que é igual a 1. Tá? Muito bem, né? Então, bom, aqui o resultado vai ser até que imediato, né? Porque em termos de lambda, né? Porque só isolando aqui coordenada a coordenada, né? A gente vai ter que x vai ser igual a 1 sobre 2 lambda. Y também vai ser igual a 1 sobre 2 lambda. E z vai ser igual a 1 sobre 6 lambda. Tá? E aí, substituindo aqui embaixo, aí a gente vai ter o seguinte. Vamos ter 1 dividido por 4 lambda quadrado, mais 1, 4 lambda quadrado, mais 1 de 36 lambda quadrado, que é igual a 1. Tá? E aí, resolvendo isso, a gente tem o seguinte, né? Que logo, lambda vai ser igual a 21 dividido por 36 raiz. Acho que vai ser, na verdade, mais ou menos raiz disso, né? Se não me engano. Deixa eu só... É isso mesmo. Mais ou menos. Porque o que acontece, né? Quando a gente pega esse lambda, né, e volta aqui no xyz, lambda positivo, então a gente vai ter isso aqui. E vamos ter o negativo dele também, né? E aí, né, o máximo vai ser o positivo, né? Porque ele dá o máximo e dá o mínimo aqui. Tá certo? Aí o máximo é o ponto do elipsoide, né, cuja somas é máxima, aí vai ser exatamente esse aqui. Tá certo? Bom, para encerrar esse assunto, né, tem um outro resultado que é bem interessante também, que é que a gente pode, quando a gente tem função de 3 variáveis, né, a gente pode restringir a 2 superfícies. Tá? A gente meio que intercepta, a gente pega a curva, né, que é a interseção entre essas duas superfícies. E dá para a gente calcular quais são os candidatos extremantes, né, nessa interseção. Funciona mais ou menos assim, né? Igual eu falei, né? A sua função agora, ela vai sair de R3, né? E chegar na reta. Então, a gente não tem mais o recurso do gráfico, né? Porque vai ser uma figura em R4. Mas, o que a gente vai ver agora é o seguinte, né? Suponha que a gente tem essa superfície aqui, certo? Sei lá, que é uma G de XY, Z, sei lá, né? Igual a zero, vai. E eu tenho essa outra aqui, que é uma H. Eu acho que o teorema deixa em termos de x, y igual a zero. Acho que é isso mesmo. Em termos de x, y, z igual a zero. Maravilha. Aí a gente tem o seguinte, né? Aí a gente tem a interseção entre essas duas curvas, né? Que vai dar uma... Desculpa, entre essas duas superfícies, né? De nível que vai dar uma curva. Então a gente vai...
analisar, né, aqui quais são os pontos extremantes. Beleza? Então temos o seguinte teorema. Que é o teorema 17.3, que diz o seguinte, né? Seja f de x, y, z diferenciável em um aberto D contido em R3 e seja B aqui, né? Então, olha só, aqui acontece o seguinte, esse conjunto B vai ser a interseção das duas superfícies, né? Eu quero que aconteça aqui, ó. É o conjunto tal que isso aqui é igual a zero e isso aqui é igual a zero, tá? Onde G e H são de classe C1 e D. E o produto vetorial, né, dos gradientes é diferente do vetor nulo, né? Bom, que é a mesma coisa de dizer o seguinte, né, que eu tenho I, a derivada aqui de G com relação a derivada com relação a X, né? Que eu tenho J, derivada de G com relação a Y, e tem K, né, que é derivada de G com relação a Z, né? Então aqui eu tenho H, que é derivada com relação a X, H derivada com relação a Y e H derivada com relação a Z, né? O determinante disso é diferente do vetor nulo. Tá, em B. Bom, então nessas condições, né, uma condição necessária, então nessas condições, uma condição necessária para que o ponto x0, y0, z0 pertencente a B seja extremante local, de f em B, é que existam números reais, né, lambda 1 e lambda 2, né, tais que, aí agora a gente vai ter um outro sistema, né, que vai ser esse aqui, ó. Então, lambda 1, gradiente de G, x0, y0, z0, mais um lambda 2, gradiente de H, x0, y0 e z0, né? E fora isso, né, além disso, você coloca também, né, G igual a G de x 0, y0, z0 igual a 0 e H de x0, y0, z0 igual a 0 também, tá? Na prática é assim que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos ver o nosso último exemplo, que vai ser o seguinte.
Então agora vamos fazer assim, ó, determinar, bem parecido com o anterior. Os pontos mais afastados da origem e cujas coordenadas estão sujeitas às restrições x² mais 4y² mais z² igual a 4 e x mais y mais z igual a 1. Tá? Bom, o que a gente vai fazer agora é maximizar a seguinte função. Por quê, né? Pelo seguinte, a gente está em R3, né? E a gente quer o ponto mais distante da origem, né? Então, para a gente calcular a distância da origem, é a norma, né? E a norma o que que é, né? A norma desse ponto aqui... Então, eu quero saber os pontos que têm maior norma, né? Segundo essas duas restrições. A norma disso daqui é isso aqui elevado ao quadrado e tiramos raiz, certo? Essa função aqui é o quadrado da norma, mas se a gente maximizar o quadrado disso também, não vai ter problema nenhum, né? Porque a raiz quadrada é uma função crescente, então eu maximizar essa aqui sem o quadrado, dá na mesma em maximizar essa aqui com o quadrado, né? Desculpa, maximizar essa aqui sem a raiz quadrada, ou seja, levando essa aqui ao quadrado, é a mesma coisa de maximizar essa aqui com a raiz quadrada, né? Não vai ter problema nenhum. Tá? Mas, como essa aqui é mais fácil de trabalhar, né? Vamos ficar com a f sem a raiz quadrada mesmo. Certo? Bom, é isso, né? É o quadrado da distância, tá? Da origem até o ponto x, y, z. Ok, então vamos lá, né? Então, tá, então o que mais que temos, né? Então vamos chamar de, então a gente tem g de x, y, z. Vamos chamar essa primeira aqui de g. Bom, vou seguir a ordem aqui das notas, né? Então essa aqui vai ser nossa g e essa aqui vai ser a nossa h. Tá bom. Aí beleza, né? Aí observe agora o seguinte, né? Então a primeira coisa que a gente tem que verificar é essa condição aqui, né? Se esse determinante ele é diferente do vetor nulo, né? Bom, aí é só montar o determinante e fazer as contas, né? Aí eu vou deixar para vocês verificarem isso, mas é só montar esse determinante aqui. Eu vou pegar as derivadas parciais aqui da g, né? Então vai ser 1. Aqui vai ser 2x, 8y e 2e. Bom, se você verificar isso aqui vai dar diferente do vetor nulo, certo?
E aí, pelo teorema anterior, a gente pode escrever da seguinte forma, ó, o seguinte sistema. Então, eu tenho isso aqui, vai ser igual a lambda, eu vou mudar de letra, eu vou colocar um lambda e um gama. Então, que vai fazer os papéis de lambda 1 e lambda 2. Então, eu tenho isso aqui, mais um gama, h, xyz, e aqui eu vou ter g de xyz igual a 1, e h de xyz igual a 4. Beleza? Bom, substituindo os valores, né, a gente vai ter aqui 2x, 2y, 2z, lambda, que vai ser 1, 1, 1. E aqui vai ser 2x, 8y e 2z. E aqui a gente coloca o que significa cada uma dessas coisas, né? Então temos a nossa g e a nossa h. E agora cada um escolhe o melhor jeito de resolver esse negócio aí, né? Então vamos lá, vamos chamar de 1 e 2, para a gente não se perder nas contas. Vou só reescrever essa primeira parte aqui. Tá? Então essa primeira parte aqui a gente pode reescrever ela da seguinte maneira. Vai ficar 2x igual a lambda mais 2 gama x, 2y igual a lambda mais 8 gama y e 2z igual a lambda mais 2 gama z. Certo? Aí eu posso isolar, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar os lambdas aqui desse lado e passar tudo para o outro lado, tá? Então, se eu isolo o gama, eu vou ter o seguinte, né? Desculpa, o lambda, eu vou isolar esses lambdas aqui e passar todos os outros termos para o outro lado. Então, eu vou ter aqui, ó, lambda igual a 2x, que multiplica 1 menos gama, lambda igual a 2y, 1 menos 4 gama, e lambda igual a 2z, 1 menos gama. E aqui vai ser meus termos 3, 4 e 5. Beleza, então vamos lá. Aqui não tem um jeito meio padrão assim de resolver, né? Você resolve do jeito que você achar melhor, né? Aqui eu vou pegar as expressões 3 e 5 e vou igualar elas e vamos ver o que acontece, né? Então, de 3 igualando, né? Vou colocar assim, ó, igualando 3 e 5. Igualando 3 e 5. A gente vai ter 2x, 1 menos gama, que é igual a 2z, 1 menos gama. Tá? Bom, se gama for diferente de 1, né? Porque se ele for igual a 1, vai zerar tudo e não vai ter graça, né? Então, segue que... Bom, aí você corta aqui, né? Corta 2, corta o menos gama, você vai ter que x vai ser igual a z. Tá? E substituindo em 1 e 2, 1 e 2 são as nossas superfícies, né? Então a gente vai ter o seguinte, ó, então a gente vai ter 2x mais y igual a 1.
e 2. É isso, né? Porque eu vou colocar o x no lugar do z. 2x² mais 4y², que é igual a 4. Isso aqui vai implicar aqui y é igual... Vou só isolar o y aqui, né? Menos 2x. E aqui eu vou só dividir tudo por 2 aqui embaixo, né? Então eu vou ter x² mais 2y², né? Que ele tem 4, que é igual a 2. E aqui eu vou substituir o y, né? Aqui no lugar dessa expressão aqui, né? No lugar desse y aqui por 1 menos 2x. Então, aí eu vou ter o seguinte, né? Logo, eu vou ter x² mais 2 menos 2x elevado ao quadrado, que é igual a 2. Ok, resolvendo isso, então você vai ter que isso aqui vai implicar que x é igual a 0 ou x igual a 8/9. Você vai poder isolar o x aqui e tal. E beleza. Ok. Então, aí a gente tem os seguintes candidatos, ó. Aí voltando, porque beleza, a gente tem x igual a 0, né? E aí você volta lá, né? Bom, você tem que x é igual a z, né? E você tem que y... Então, aqui em cima, se você for pegar o histórico do que a gente fez, então você tem que y é igual a isso aqui, né? E você tem que x é igual a z, né? Então, a partir de x igual a 0, eu determino os valores de y e z. E a mesma coisa disso aqui, né? A partir de x igual a 8/9, eu determino também o valor de y e de z também, né? Então, a princípio, a gente vai ter os seguintes candidatos. Que serão o 0, 1, 0 e o 8/9 menos 7/9 e 8/9 de novo. Lembrando que nesse caso o x é igual a z. Ok, então nisso a gente esgotou o caso em que gama é diferente de 1. E se gama for igual a 1? Então, além disso, se gama for igual a 1, vamos voltar aqui, ó. Se gama for igual a 1, desculpa, gama não, né? Gama não, é isso, é gama mesmo, gama igual a 1. Se gama for igual a 1, né, em qualquer desses casos que a gente vai ter que o lambda vai ser igual a 0. Não, qualquer um desses casos não, desculpe. Pode ser aqui por 3, por exemplo, né? Que nesse caso aqui o lambda vai ser igual a 0. Então implica que lambda é igual a 0. Tá? Então agora a gente vai pegar aquela expressão que não dá 0, né? Então, que é a expressão 4, se não me engano. Que é essa daqui, ó. Tá? Então, colocando 0 aqui no lugar do gama, né, a gente vai ter o seguinte. Do gama não, estou colocando no lugar do lambda, né? Então a gente vai colocar o 0 aqui no lugar desse carinha. Então temos o seguinte, né? Então, se a gente colocar o 0 ali no lugar desse aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter que o y ele vai ter que ser igual a 0, né? E substituindo em 1 e 2, a gente vai repetir o mesmo processo, né?
que não dá para usar os outros valores aqui, porque agora aqui é outra coisa, né? Então a gente tem que voltar lá atrás. Então a gente vai ter isso aqui e isso aqui. Aqui é 4, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, né? Aqui eu vou substituir o z aqui embaixo, né, em função de x. Então, a gente vai ter x² mais 1 menos x², né? Porque z vai ser 1 menos x, que é igual a 4, certo? E aí a gente vai ter, resolvendo isso aqui, implica que x é igual a mais ou menos... mais ou menos nada, mais ou menos no meio. Vai ser 1 mais ou menos raiz² de 7 dividido por 2. E aí, beleza, né? Aí a gente tem agora que o y ele está sempre travado em 0, né? E o z, a gente tem essa relação aqui, né? Que o z ele é 1 menos x. Tá? Então, com isso, né, a gente consegue, a partir dos valores de x, obter o valor de z e o de y a gente já tem. Então, a gente também vai ter dois possíveis candidatos. Então, segue que 1 menos raiz² de 7 sobre 2, 0. Aí, se a gente pegar 1 menos raiz² de 7 sobre 2 e colocar aqui, a gente vai obter 1 mais raiz² de 7 sobre 2. E aí a gente vai começar ao contrário agora, né? Raiz² de 7 sobre 2, 0, 1 menos raiz² de 7 sobre 2. Se você colocar mais aqui, vai gerar esse outro. Tá? São outros candidatos. Bom, agora é comparar todos os valores, né? E ver qual que é o maior e qual que é o menor deles. Bom, então, agora basta comparar os valores. Muito bem, então a gente tem F010. Isso aqui vai dar 1, tá? F de 8 nonos menos 7 nonos. Na verdade, a gente só quer ver qual que é o maior, né? O menor a gente não está interessado. Isso aqui vai dar 171 por 81, que vai dar aproximadamente 2,1. E f de 1 menos raiz de 7 sobre 2, 0. 1 mais raiz de 7 sobre 2 vai ser igual a 4, que vai ser igual ao f de 1 mais raiz de 7 sobre 2, 0, 1 menos raiz de 7 sobre 2. Bom, então com isso, né, a gente verificou que os pontos, portanto, né, os pontos, vou fazer um negócio aqui para ganhar tempo. Esse ponto aqui e esse ponto aqui que a gente só troca os sinais. São os pontos mais distantes
da origem em B, né? Certo? Segundo essa restrição. Tá, beleza, gente? Então, temos aí, né, vários métodos, né, de calcular pontos extremantes com restrições. Tá certo, gente? Bom, vou estar deixando alguns exercícios, né, como sempre. E é bacana treinar, né, principalmente essa parte de resolver esses sistemas de equações para ficar esperto, né, nas avaliações futuras. Então é isso, pessoal. Continua se cuidando e até a próxima.